meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal Suspiros Antigos. Eu me chamo Dayana Silveira e hoje eu resolvi falar com vocês a respeito de Era Vitoriana. Eu resolvi trazer um tema que é um pouco polêmico, pesado, mas que é interessante conhecer, né? Porque eu gosto de Era Vitoriana, eu creio que vocês também. Então é interessante conhecer um pouquinho sobre a época para poder a gente se informar melhor a respeito e não agir com tanto preconceito, né? Sobre uma época que as pessoas pensavam diferente da gente. Eu gosto de pensar assim. Na Era Vitoriana, né, havia uma certa adoração a... Por quê? Eu vou explicar para vocês. Eles não tinham tanta expectativa de vida. Eles estavam acostumados a verem pessoas queridas partirem cedo. Infelizmente, né? Mas foi uma época em que a ciência não era tão desenvolvida, mas que para eles era uma ciência avançada, né? Então você ia ao médico, o médico te receitava morfina, láudano, cocaína, ópio, como se fosse um remédio. Então as pessoas usavam cotidianamente essas substâncias perigosas, mas não tinham essa noção de que poderia causar dependência. E fora as contraindicações dessas substâncias, né? A ciência ainda não estava tão avançada a ponto de ter uma noção do que poderia acontecer, né, caso as pessoas estivessem usando rotineiramente, né, essas substâncias. Existem vários fatores do porquê na Era Vitoriana havia toda essa obsessão porque simplesmente as pessoas, além de não ter uma expectativa de vida tão elevada, né, elas temiam pegar doenças, então elas usavam várias camadas de roupas, como eu já expliquei em um vídeo anterior. Existiam medicine shows, que foram apresentações que aconteciam na Era Vitoriana, onde chegavam pessoas que se diziam médicas, né, curandeiras, mas assim, no geral, eram charlatões que vendiam remédios, né, para calvície, né, para juventude, para deixar a pessoa com mais saúde. E então eles vendiam esses remédios que as pessoas não sabiam nem o que tinham lá dentro, né? E as pessoas compravam aquilo e meio que tomavam qualquer coisa sem saber o que estava tomando, né? Então na Era Vitoriana tinha muito disso. E outros fatores que também colaboravam, né, com essa mentalidade a respeito na Era Vitoriana, as pessoas foram altamente influenciadas pela Rainha Vitória. A Rainha Vitória, quando perdeu o seu esposo Albert, ela viveu a vida dela em luto, né? Então usava-se muito preto, então as pessoas acabaram se influenciando com aquilo. E o padrão de beleza se tornou essa coisa mais mórbida, pálida, pessoas com aparência mais doente. Então a pessoa ela tinha que ser muito pálida, ela tinha que ter lábios, né, brancos, pálidos, ela tinha que ter os cabelos compridos, a cintura fina, ser muito magra. Esse era o padrão de beleza na Era Vitoriana. E muitas pessoas faziam loucuras, né? Tomavam ovos de tênia para emagrecer, porque nesses medicine shows que eu falei com vocês, isso era vendido. Então as pessoas tomavam, né, o verme da tênia, né, o óvulo do verme da tênia, para poder emagrecer, porque achavam que ser magro era uma questão de ser bonito. E então na Era Vitoriana eles tinham meio que essa obsessão com a magreza, né?
Aqui no Brasil, nós vimos isso na segunda geração do romantismo brasileiro, com Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos, onde tinha a musa pálida, sombria, que vagava entre as ondas do mar, né? E ela era tão linda, maravilhosa que, né, quanto mais fraca, né, moribunda, mais bela ela era, né? E na França a gente teve Charles Baudelaire, né? Nos Estados Unidos a gente teve o Edgar Allan Poe, né? Então cada país teve seus autores, né, que retratavam eu diria que esse estilo literário, né, que também de certa forma contribuiu para o padrão de beleza da época. Na era vitoriana, as pessoas trouxeram de volta um tipo de pensamento que foi traduzido como memento mori, né? Lembre-se que você morrerá, que era um lembrete para você viver a vida, né? Que era para você viver ao máximo, né? Mas com uma certa cautela para poder não haver arrependimentos, né? É a mesma ideia do Carpe Diem que a gente via no arcadismo, né? Que foi mais ou menos na época do Rococó, século XVIII. Então, as pessoas, elas, de certa forma, elas viviam a vida, né? O máximo que poderiam viver. E também, para preservar a memória de pessoas queridas, né? Elas tinham uma prática muito interessante feita com cabelo humano. Eu sei que isso é muito estranho para nossa sociedade hoje em dia, mas eu acho isso fabuloso, eu acho isso muito incrível. As pessoas da era vitoriana, elas colecionavam mechas de cabelos de pessoas que elas amavam, ou tufos mesmo de cabelos de pessoas que elas amavam, né? Elas faziam flores, ornamentos com flores para fazer quadros, joias, né? Que são chamadas de mourning jewelry, né? Que são joias do luto, né? Então elas faziam joias, colares feitas com cabelo humano de pessoas que elas amavam ou dos cabelos delas mesmas que elas escolhiam. As pessoas faziam anéis, as pessoas faziam quadros. E eu acho isso muito legal, mas, Dayana, mas por que o cabelo? Porque o cabelo durava para sempre, né? O cabelo, ele durava para sempre, então era uma forma de você perpetuar a pessoa que você amava. É uma lembrança que você tinha tanto da pessoa que se foi, tanto de pessoas que estavam vivas, então eles faziam essas homenagens, né? Eu acho isso muito legal. Infelizmente eu não tenho nenhuma mourning jewelry para mostrar para vocês, eu não tenho nenhuma joia do luto, porque elas são muito caras e tá além das minhas condições, né? Espero algum dia que eu consiga comprar alguma coisa em conta, né? Quem sabe algum dia eu consiga, mas eu acho muito legal, eu acho muito bacana essa coisa de você ter uma mecha de cabelo da pessoa que você ama. E não só cabelo, as pessoas também faziam pinturas, né? Dos olhos da pessoa amada e presenteavam a pessoa amada com aquela arte, né? Elas faziam amuletos, elas usavam relicários com fotos das pessoas que elas amavam. Sendo bem sincero, eu acho muito legal essa arte de trançar cabelos, né? Eu acho muito bacana, é uma coisa que eu tenho vontade de aprender. Para poder fazer os meus quadros, as minhas joias, presentear pessoas que eu gosto, embora eu sei que as pessoas, de certa forma, têm um certo nojo de tudo relacionado a cabelo, né? Mas se você for parar para pensar, as pessoas usam mega hair, que é cabelo de outra pessoa, né? Você nem sabe se essa pessoa tá viva ou não tá, mas é um cabelo e as pessoas usam, né? Então, eu acho que tá na hora da gente normalizar as joias de luto vitoriana voltarem com tudo, né, na moda. Embora tinha, de certa forma, voltado, né, devido a esse filme novo que foi um fracasso, né,
do Morro dos Ventos Uivantes, né? E assim, teve um vestido que a Margot Robbie usou no dia da pré-estreia desse filme, né? Que era feito de cabelos, né? Muito lindo o vestido, muito bem feito, muito bem elaborado. E é isso, eu acho bacana esse tipo de coisas, porque às vezes, porque a geração de hoje em dia não conhece. Então, de certa forma, a geração de hoje em dia acaba tendo um contato com esse tipo de arte, né? E isso automaticamente faz com que essa arte não morra. Que ainda tenha pessoas que admiram, né, esse tipo de trabalho e que tenham vontade de aprender também. Muitas pessoas fazem cursos para poder aprender a fazer essas joias do luto, para poder aprender a trançar. É uma arte bem complexa, mas que eu acho muito bonita e tenho interesse em aprender também. As pessoas começam a fazer com cabelo sintético ou com o próprio cabelo, né? Eu acho interessante, acho muito legal. Mas não é a mesma coisa que você ter uma joia realmente da época, né? Imagina um cabelo do século XIX parar na tua mão. Então, eu acho mais interessante, né, a arte da época. Mas lógico, né, esse tipo de arte de trançar cabelos, né, para poder fazer quadros, joias, isso não deveria morrer. É um tipo de arte que ainda deveria ser praticada, né? E faziam as famosas post-mortem, que são fotos de pessoas que já faleceram. Isso é uma coisa que as pessoas acham bizarro, né? Não é algo que eu faria, mas eu acho interessante, tá? Eu tenho respeito pela era vitoriana e pelas pessoas que viveram naquela época e que fizeram esse tipo de prática, porque cada um tem o seu jeito de lidar com a dor, né, com a partida de alguém. E então eles faziam fotos, né, simulando que a pessoa estava viva, né? Tinham fotos dentro do caixão, né? Mas era tudo muito respeitoso, tudo muito bonito e ao mesmo tempo eu acho muito triste, né? Eu vi algumas fotos por aí, né? Post-mortem e eu até vi uma sendo vendida no Mercado Livre há pouco tempo, sabe? Mas eu acho um pouco pesada, sabe? Eu até teria uma foto post-mortem, mas a foto que eu vi era de uma criança dentro de um caixão e tinha muitas flores, eram margaridas assim em volta, girassóis. A foto era bonita, mas me passava uma energia assim muito, muito triste, muito pesada, então eu não quis, né, obter, mas eu até teria sim uma foto post-mortem, não dentro de um caixão, mas assim, de uma pessoa que já faleceu e tá ali simulando como se estivesse vivo, né? Ah, Daiana, mas por que eles faziam essas fotos, né? Porque fotografia sempre foi muito caro, pintura sempre foi muito caro, nem todo mundo tinha acesso a esses tipos de arte, né? Então, às vezes, a pessoa, para ter uma única lembrança daquela pessoa, então elas gastavam dinheiro, né, fazendo uma foto post-mortem dessa pessoa, simulando como se ela estivesse viva entre eles, né, para poder ter uma memória sobre aquela pessoa, né. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!